Olá a todos da TV Cidade. Como sempre frisamos aqui, uma viagem começa muito antes do dia da sua partida. Começa com organização, planejamento, com um sonho, um destino a ser visitado. E uma parte muito importante desse planejamento é a parte da saúde, que muitas vezes pecamos nesse aspecto. E para nos auxiliar hoje, então, nessa parte, vamos receber a doutora Viviane Buffon, infectologista, que vai nos ajudar, enfim, a esclarecer vários aspectos. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigada, Aline. É um prazer enorme estar ao teu lado, né? Nós já nos conhecemos há um tempo, né? Tivemos algumas vivências juntas de trabalho, então é gratificante estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências também profissionais relacionadas ao atendimento de pacientes, né, que buscam a gente para programar uma viagem de uma forma mais segura possível. E existe uma especialidade na medicina? Como é que funciona essa parte dentro da medicina do viajante? É bastante recente, mas sim, existe uma subespecialidade que se chama medicina de viagem mesmo. Existem alguns profissionais, especialmente infectologistas, que fazem treinamento em torno desse tipo de atendimento. Nós não temos isso muito presente na nossa região, até porque as pessoas, de um modo geral, elas acabam não procurando o médico antes de fazer a sua viagem, né? Infelizmente. Mas existe sim, e existem vários profissionais em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, áreas onde o turismo ele é mais frequente, né? Áreas desenvolvidas, bem desenvolvidas economicamente, onde há uma cultura um pouco mais próxima e também de conhecimento que isso existe, né? Quando que isso é indicado? Assim, numa viagem nacional, numa viagem internacional? Quando que isso é indicado, essa consulta? Em qualquer viagem onde o paciente saia da sua região, né? No caso, do nosso país, uma mudança de estado, uma viagem mais longa, né? Internacional, com certeza, né? Uma orientação clara de que se faça uma consulta, até porque as diferentes regiões do mundo, elas nos proporcionam diferentes situações de risco. As situações de risco não são apenas as relacionadas às doenças infecto-contagiosas que essas localidades podem ter, né? Mas também a condição de saneamento básico dessas regiões, o tipo de relevo, a parte geográfica das regiões também são importantes serem conhecidas, porque eu vou precisar me preparar até da forma da vestimenta que eu vou usar, do calçado que eu vou usar, alguma medicação que seja necessária para aquela região e também medicações e o kit viagem que nós falamos, que pode ser levado caso eu tenha algum pequeno acidente provocado por alguma atividade física que eu vá executar, né, durante o percurso da viagem. Porque se tem uma coisa que estraga uma viagem, ou estraga um dia de passeio, é uma indisposição, ou um acidente, ou enfim, algo que relacione à saúde, né? E às vezes não precisa nem ser algo muito grandioso, às vezes uma bolha, um machucado num pé, um entorse, pronto, já atrapalha a programação, né? O city tour que a gente vai fazer, por vezes tem que fazer caminhadas mais longas, ficar exposto ao sol, tem oportunidades de mergulho, né? Então são inúmeras situações que podem ser conversadas com o médico, até porque existem doenças que limitam este viajante, né, de executar certas atividades. Então é feito, o paciente chega até o consultório com o destino que vai, com os dias que vai ficar, e é aconselhado então ir quanto tempo antes da viagem? Aconselhamos 30 dias antes da viagem procurar o médico e passar para o médico todo o roteiro da viagem. Então, saio de Farroupilha, vou fazer uma parada em São Paulo, de São Paulo vou para Lisboa, Portugal, por exemplo, né? E lá eu vou visitar algumas cidades e de lá vou me deslocar para uma outra região, vou para Roma, por exemplo, ou depois saio de lá, vou para o Japão. Todas essas regiões, elas têm características diferentes e podem estar vivendo situações também epidemiológicas
que sejam proibitivas de estar lá naquele momento, como nós vivemos agora, é o período do Covid. E aí você faz todo um estudo dessas regiões, Isso. do que estaria, enfim, impossibilitando, ou as doenças mais comuns. Isso. Há uma primeira consulta onde nós entendemos essa condição de roteiro. Também se deve fazer uma análise clínica de toda a situação de história prévia de doenças desse paciente, de medicações que ele utiliza, né, da probabilidade dele ter algum evento súbito nessa viagem, conforme a vida que ele vive e se ele tem adesão ou não a algum tratamento de alguma doença crônica já existente. E a partir dali, então, se marca uma nova consulta, porque o médico precisa se utilizar de alguns recursos que são sites que existem para acesso médico, onde nós fizemos uma busca de como está aquela região neste momento. Entendi. Então, tem um site do CDC, por exemplo, né, que ele tem a medicina do viajante, medicina de viagem. Lá você também, para quem é viajante, pode entrar nesse site e acessar. É um site americano, né? E você pode ter informações de qualquer lugar do mundo, e lá ele emite alertas, inclusive, sobre surtos de doenças, como cólera, na época do Zika, da doença provocada pelo Zika vírus no Brasil. Quando nós entrávamos nesse site, lá então tinha um alerta que o Brasil estava tendo casos de Zika, né? E que mulheres grávidas não deveriam vir para o Brasil nesse período, pelo risco então de terem, né, a doença e a criança nascer com microcefalia. Então, é muito interessante e vale a pena, porque assim a gente consegue evitar inúmeras complicações, estragar, entre aspas, né? Sim. Uma viagem que foi tão almejada, tão preparada, Tão desejada, sonhada, né? tão sonhada, e também o retorno pode ser prejudicial, porque muitas vezes a gente volta, já tem que trabalhar, já tem coisas para fazer, e acaba que a doença persiste. E também tem a questão financeira, né? Porque, assim, às vezes você adoecer ou precisar de uma medicação em um outro país é muito complicado, né? Então, eu já queria entrar num assunto que, né, do seguro, né? Da importância de vocês ter um seguro de viagem e de ver as coberturas e principalmente o que ele não cobre, né? Eu tive uma experiência nos Estados Unidos que eu precisei, na verdade foi até meu esposo, um torção no pé. Enfim, andando na rua, torceu o pé, um entorse, e começou a doer. A gente acionou o seguro, eles nos encaminharam para um hospital, foi feito um raio-x, analgesia e imobilizado. Não tinha fratura, não foi nada, foi uns 40 minutos de atendimento. Não precisamos pagar nada devido ao seguro, mas aí veio a relação da conta, foi $906. Então se você sai do seu país e vai para outro país sem um seguro saúde, precisa de um atendimento, o custo é muito elevado, né? É muito elevado. Então vale a pena ter o seguro, porque tu consegue ter a assistência necessária, você é visto, né? Porque Sim. o que acontece, por exemplo, né? Existem países que não recebem certos turistas tão bem, a gente sabe, até por questão econômica, ou talvez não vá pagar, e pode ser que não tenha, nem receba auxílio médico, né? E também tem a questão dos seguros, tem que ver o que você vai fazer no país, porque tem seguros que foram contratados, você pensa estar seguro com o seguro, mas na verdade você vai fazer um esporte, muitas vezes esquiar, e o seguro não tem cobertura para montanha, não tem seguro, a cobertura para o esporte, e aí se acontece qualquer coisa, aí você fica desassistido, né? Então tem que ler todas as cláusulas do seguro, né? E fazer a previsão. Bom, eu vou me expor a tal situação de risco. Então, essa situação de risco cobre tudo que eu preciso do início ao fim do atendimento, inclusive um retorno para o país, por exemplo, em um avião, uma situação com enfermeiro ou médico. Né? Até tem seguros que têm até a cobertura para repatriação de corpo, né? Na verdade, enfim, se infelizmente tudo tem que ser cogitado, né? E uma outra situação que aconteceu conosco também, do seguro que nós sempre contratamos, eu viajei grávida de 33 semanas. E o meu seguro, ele só tinha cobertura até 26. Então, eu tive que contratar outro seguro para, enfim, se acontecesse qualquer coisa, estar, enfim, assistida. Né? É orientado que as grávidas
no último mês, né? Nos 2 últimos meses não façam viagens, até pelo risco de nascer o bebê de uma forma prematura. E fica um pouco mais difícil, né? Porque a mulher vai ter que ficar um pouco mais naquele ambiente e vai ter mais uma pessoa, né? Sim. Que vai se incluir ali dentro você não está sozinho, né? Tem mais alguém a zelar, né? Exatamente. Então, aproveitando, né, a questão de viagens, né? Eu também vou relatar uma situação que aconteceu comigo. Numa viagem, era para Itália, mas o voo era Rio-Amsterdã. Tinha dado umas 5 horas de viagem. Um passageiro que estava ao nosso lado teve um mal súbito, não sei precisar o que aconteceu, né, provavelmente. E ele teve uma parada cardíaca em voo, era no meio do oceano, não tinha como pousar, foi feito todas as manobras e infelizmente ele foi a óbito, né, veio a falecer. Então, né, isso assusta, né, porque a gente só escutando falar que pode acontecer, né, alguns incidentes em voo é uma coisa, mas quando você presencia, né, você vê... É a situação que ninguém quer passar, né? Exatamente. Então, todo mundo, quando vai fazer uma viagem longa, já pensa que não aconteça nada com ninguém, até porque é tudo apertado, né? Sim. Você não tem espaço para fazer um atendimento de uma forma tranquila, né? Acaba que o passageiro fica ali entre, né, naquele espacinho de corredor. Fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, por mais que haja um treinamento, né? É complexo, até porque ele precisaria de um suporte muito maior, né? Uma intubação orotraqueal, uma ventilação mecânica, drogas para manter a pressão arterial desse paciente caso retorne à circulação. E se está no meio do oceano, não se sabe quanto... a gente vai ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para chegar. Obviamente, não vai ser possível manter a vida. É um risco, né? Como pode acontecer dentro de um avião, pode acontecer em qualquer lugar, uma parada. Mas, por isso que é interessante, especialmente em pacientes que têm doenças cardiovasculares, pacientes que têm risco de embolia pulmonar, pacientes que têm risco de ter infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, especialmente as doenças cardiovasculares. Esses pacientes eles devem ter alguns cuidados durante a viagem, não ficar o tempo inteiro sentado, devem mexer as panturrilhas durante a viagem, erguer e baixar os pés. De vez em quando levantar e caminhar naquele corredor, pedir permissão, né, no momento oportuno, de saída do banco e caminhar um pouquinho. Além disso, pode ser necessário o uso de meias elásticas também para auxiliar, até para reduzir a parte de tromboses que o paciente pode fazer durante a viagem. E se usa alguma medicação, já não deixar de usar durante a viagem, nem antes da viagem, né? Porque aí pode acontecer o pior. E hoje, né, estamos passando por uma pandemia, né? E aos poucos a vida está se retomando em alguns aspectos, né? E eu tenho percebido, eu como viajante, que os destinos mais procurados são destinos que envolvem natureza, que as pessoas ficam mais isoladas e que elas estão ao ar livre, né? Mas isso também tem riscos, né? E aí gostaria de falar um pouquinho dos riscos de animais peçonhentos, de quedas, né? De até insolação, trilhas longas, né? O que a doutora tem para nos falar? Olha, nós temos vários cuidados, né? Áreas que tem muito mosquitos, por exemplo. A gente tem o Aedes aegypti, que é o mosquito principal na propagação de várias doenças, né? Como aí a gente tem a febre amarela, a gente tem dengue, a gente tem zika, outras doenças transmitidas à própria malária, que não pelo Aedes, mas enfim, relacionadas a isso, em regiões como África, Brasil, que nós vamos ter, né? Então, deve-se usar roupas adequadas quando for fazer trilhas, evitar o amanhecer e o anoitecer, usar repelentes adequados para afastar os mosquitos, né, relacionados a essas doenças. Então, é uma forma. Além disso, animais peçonhentos, né, uma cobra, por exemplo, né? A gente acompanhou enfim, no noticiário, nas redes sociais, recentemente, né, inclusive de uma médica que ela foi picada por uma... Eu tenho pânico de cobra, né? E a cobra entrou no colete salva-vida, né? Imagina a sensação. Imagina o desespero dela naquele momento. Desespero, meu Deus, né? E na cidade não tinha soro, né? Nós temos alguns locais que são referência em cada região, né?
Na nossa, por exemplo, Farroupilha, Caxias, nós temos hospitais como o Hospital Geral, né, o Hospital Pompeia, que armazenam esses soros, né, no momento agora é o Hospital Geral, armazenam os soros para quando há um acidente, então as cidades vizinhas ligam e lá é destinado para esse paciente o soro. Só que o que acontece é que às vezes não tem o soro, porque isso depende também da captação desse recurso, né, da produção desse recurso que vem a partir dos animais também, né. Então pode haver momentos de falta de fato, mas geralmente o serviço, a Secretaria de Saúde está sempre bem atento a um controle bem rigoroso de entrada e saída, uma média normal que se tem de acidentes, né, conforme o período do ano, porque também conforme a sazonalidade, ser verão ou inverno, tem diferença, porque tem animais que estão mais presentes no verão, outros no inverno, tem regiões que tem alguns tipos de animais e outros não. Então essas regiões elas ficam mais preparadas para distribuir, né, enfim, liberar o soro, por exemplo, né. Mas pode acontecer sim de não ter, né, disponível por falta do recurso mesmo. Então, todo cuidado deve ser tomado. Então, de usar, né, como a doutora falou, né, um calçado adequado, né, enfim, de realmente se proteger, né, porque pode acontecer realmente, né. Isso. E aí entramos no Covid, né? Covid que veio para nos mostrar que realmente o mundo está em movimento e que um vírus que surgiu lá na China chegou até nós, né? E pelos viajantes, né? Ou a trabalho ou a passeio, mas ele se disseminou pelo mundo pelas pessoas transitarem, né? Então se teve a real noção de que as pessoas é que espalharam, né? Enfim. O que você tem para me dizer do Covid e assim, o que é seguro fazer, né? Não se tem exatamente a resposta, mas assim, hoje, né? O que podemos fazer enquanto viajantes? O Covid, eu acho que ele mostrou para todos nós que nós estamos conectados, independente de que ponto do mundo. Muito rapidamente, né? Ele foi identificado em inúmeros países. E ele mostrou o quanto nós devemos ter cuidados, né? Cuidados especialmente de higiene, né? Cuidados com a higiene das mãos, de forma muito frequente, o uso de banheiros coletivos, especialmente em aeroportos. Aeroporto é o local onde a gente encontra todos os tipos de micro-organismo, tanto que os laboratórios, os centros de pesquisa e de inteligência de cada país buscam nos banheiros dos aeroportos alguns tipos de vírus e bactérias e estudam, porque ali as pessoas transitam e levam, né, através das suas eliminações, né, bactérias e vírus que podem ser alertas para que haja algum tipo de infecção, né, de uma forma como a nossa, que nós tivemos agora, de forma ameaçadora à vida de uma comunidade ou de uma população. Então é interessante ver o quanto tem em volta disso, né? Porque você vai viajar, vai no banheiro, né? Vai lá, faz sua maquiagem, usa o toalete, enfim. Larga necessário em cima da bancada. Em cima da bancada, então o banheiro de aeroporto tem que ser usado rapidamente. Né? E isso tem que se perpetuar, né? Não é só agora no Covid, né? Enfim, tem que... Algumas coisas vão se perpetuar, esperamos, né? Vão continuar, esse cuidado de não tocar. Claro, nós temos, né? Nós brasileiros, essa cultura de se tocar muito, se abraçar, e confesso que para mim é uma dificuldade, né? Não poder abraçar e tocar as pessoas. Mas neste momento, né, a gente não está podendo seguir os nossos hábitos culturais. Né? Também foi uma mudança importante. E o Covid, por estar em todos os ambientes, houve no início um fechamento de algumas fronteiras, algumas regiões não permitiram a entrada de algumas pessoas, por exemplo, brasileiros não conseguiam ir para a Europa, né? Europeus, alguns não podiam vir para cá. Mas é muito difícil você conseguir isolar um país, até porque nós dependemos dos outros países para manutenção e sobrevivência através de recursos alimentares, né, troca de vestuário, equipamentos, tecnologia. Então é muito complicado. Reduziu muito, né, a questão do turismo, até porque a aglomeração precisava ser evitada.
Não tem como, numa viagem a gente vai estar lá no avião, não tem uma distância definida de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra. É muito interessante, né? Já viajei, enfim, algumas vezes de avião depois da pandemia, na pandemia, e aí antes do embarque tinha cadeiras isoladas, não poderia sentar próximo, mas aí dentro do avião não tem esse distanciamento, né? Enfim, né? Aí se orienta a usar máscara, né? Mas aí tem pacientes que se sentem sufocados em ambiente fechado, já tem uma dificuldade maior. Mas atentar sempre, não viaje se está doente. Sim. Se tem algum sintoma como febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, coriza, se percebe que não está bem, não está normal e que pode ser Covid, né, pelo tudo que a população já conhece, já sabe da doença, não viaje, porque, especialmente de avião, porque você vai estar colocando outras pessoas em risco. No avião não tem como, a não ser que tu, né, coloque a cada 3 uma pessoa. Só que aí ficaria inviável economicamente, né, como pagar uma passagem de avião com 1/3 dos passageiros, né? Eu acho que não é possível a manutenção disso, entendo eu. E em relação à visita a outros países, aí depende de cada país mesmo, conforme está a sua situação naquele momento, né? O índice, a taxa de disseminação da doença. Porque para mantermos um equilíbrio, né? Porque assim, o turismo é uma área que sofreu muito economicamente. Por exemplo, né, eu estava conversando, voltei do Jalapão essa semana, que eles ficaram 7 meses fechados. E assim, o faturamento em muitas famílias, em muitas pousadas, em muitas empresas, zerou por 7 meses. E então, é uma responsabilidade da gente também, de alguma forma, fomentar o turismo, mas de maneira segura, né? Eu acredito que a gente já possa, sim, retomar o turismo de uma forma diferente. Eu acho que mais do que nunca é momento de fazer uma consulta com o seu médico antes da viagem para entender o que está acontecendo nos trajetos que eu vou passar e no trajeto que eu ficarei, no local, que eu ficarei, para me prevenir. Inclusive relacionado ao Covid. Será que essa cidade que eu vou não teve um aumento do número de casos? A gente está vendo na Europa, né? Uma segunda onda. Então, tem cidades que eu não poderei estar. Né? Então eu preciso avaliar naquele momento. Claro que certamente vão perguntar para mim, mas doutora, será que eu posso? E eu tenho pessoas que me procuram e me perguntam, será que eu já posso comprar um pacote de viagem? Já posso viajar para tal lugar? Aí eu respondo, olha, eu posso te dizer neste momento, a gente pode entrar, né, nesse site ou em outros sites que auxiliam nesse sentido, a gente faz uma avaliação do que é de notificação compulsória, né? A gente faz uma avaliação de número de casos e a partir dali a gente vai ter uma ideia de hoje, daqui a 1 semana, 10 dias. Que foi muito o que se viveu esse ano, né? Foi se vivendo dia a dia, né? Porque mudou muito e mudou muito rápido, né? Então, nas viagens não foi diferente, né? Temos que viver o agora, por isso que é importante do turismo local também, né? Turismo local, perfeito. Olha, quantas cidades do interior cresceram o seu turismo. Né? Cidades pequenas, né? Com a oportunidade de fazer atividades ao ar livre, entenderam que isto é uma sacada, entre aspas, de mercado, onde as pessoas conseguem viajar com seu próprio carro. Com seu próprio carro e nesse ambiente ao ar livre, com distância entre as pessoas, não vão utilizar a máscara, vão conseguir ficar um pouquinho mais à vontade, em contato com a natureza, de uma forma menos agitada, entre aspas, com menor aglomeração, né? Não vão poder frequentar um teatro, um cinema, por exemplo, né? Mas vão encontrar prazer em outras atividades, né? Em outras atividades. E o que vemos para o futuro, né? Vai vir uma vacina, quando é que nós vamos poder tirar as nossas máscaras em um ambiente, enfim, um shopping? Temos essa perspectiva ou é cedo para falar? Quando tudo isso começou, imaginávamos que em 2, 3 meses estaríamos ótimos, tudo resolvido, né? Estamos chegando ao fim do ano e ainda estamos nessa situação. Eu acredito que ainda não, acho que a gente vai finalizar o ano ainda com o uso de máscaras. Eu não acredito em soluções mágicas em relação à vacina, ela deve ser de fato feita com muita cautela, porque na medida que ela é colocada no mercado,
todos nós vamos querer essa Sim. vacina, né? E como é que se vai fazer a preparação da vacinação? Vai precisar 1 ou 2 doses? Quais serão os efeitos colaterais vinculados a essa vacina? Então, os testes são importantes antes da liberação. Mas mesmo com a vacina, o vírus não vai ser erradicado, né? Perfeito. O vírus vai continuar existindo entre nós, só que de uma maneira diferente, com um comportamento diferente, tendo em vista que nós vamos ter mais anticorpos contra ele. O nosso organismo vai entender de uma forma coletiva, um organismo coletivo, eu falo, vai entender que ele existe e que nosso organismo precisa, de alguma forma, né, criar mecanismos de defesa contra. Então, a ideia é que isso vá, com o tempo, minimizando e os impactos na saúde das pessoas sejam menores. Então, vamos ter que aprender a conviver com mais um vírus, né? Com mais uma patologia entre nós, né? Isso aí. Doutora, eu gostaria muito de te agradecer por todas essas informações, né? Muito importantes. E queria deixar o contato de quem está pensando em viajar ou enfim, quando for viajar, procurar a doutora Viviane para fazer todo esse acompanhamento, né? Que com certeza depois vai refletir na viagem e na vida, né? Isso. Então, a doutora atende na rua 13 de maio, número 390, sala 11. O telefone é 3401-3363 ou pelo WhatsApp 99565-1068. E a sala 111. 111, desculpa. Bom, eu agradeço o teu convite, Aline, para falar sobre um assunto muito importante. Espero que, de fato, a gente consiga retomar as viagens todas, né? Não só as viagens, mas as nossas atividades de lazer, que são muito importantes para a nossa saúde também. Né? Viajar também faz parte da saúde e viajar organizado e com segurança, melhor ainda, né? Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a todos.